Você já foi evangelizado de uma forma assim que te anunciaram o evangelho e você falou, nossa, isso aqui foi para mim, isso aqui caiu no meu coração. Ou melhor, você já anunciou o evangelho para alguém e que lá no seu íntimo do seu coração você sentiu, falou, nossa, dessa vez não foi eu não. Dessa vez, literalmente, eu fui usado. Veja que no evangelho do dia, hoje Jesus anuncia para a multidão de que ele é o pão da vida, de que ele é o pão vivo descido do céu e de que quem comer deste pão viverá eternamente. Hoje eu convido você a refletir o evangelho do dia, pois Jesus está bem direto. Mas eu não estava nessa multidão, você não estava nessa multidão, muitas pessoas não estiveram nessa multidão. E o Espírito Santo utiliza de meios. Ele utilizou de Filipe para anunciar o evangelho, anunciar Jesus ao eunuco. Então hoje vamos refletir sobre a primeira leitura. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a primeira leitura está em Atos dos Apóstolos 8, de 26 a 40, que diz assim: Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador. Ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques. De quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. E então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja que o Espírito Santo utilizou de Filipe para evangelizar, para anunciar Jesus ao eunuco. Veja que Filipe ouviu, esperou ele ler e anunciou. Perguntou: qual que é a sua dúvida? Ele aproveitou dessa leitura do eunuco para evangelizar, para anunciar Jesus ao eunuco. E depois que isso aconteceu, Filipe batiza e o eunuco fica cheio de alegria. E o Espírito do Senhor arrebata Filipe. E o eunuco segue sua viagem cheio de alegria. E Filipe prossegue sua vida evangelizando, anunciando o evangelho. Evangelizar é preciso. Às vezes você possa se sentir indigno ou que não está apto a evangelizar, mas pode ser que o seu comportamento, a sua presença pode evangelizar. Eu me lembro muito bem de uma vez
Isso eu tinha uns 22 anos, 23 anos, que eu fiz o concurso da polícia e precisei fazer um teste físico em Campinas, e fui, sozinho. Chegou no terminal rodoviário, eu precisava pegar um ônibus para ir no quartel. E eu tava com o bilhete do ônibus, eu tava entrando no ônibus, que o ônibus ia me levar no meu destino, me deixar na frente. Chegou uma pessoa bem humilde, mas muito humilde mesmo, eu cheguei até a comparar ele com um mendigo, e ele falou assim: você tá indo pro quartel? Eu falei: tô. Ele falou: vamos junto, eu tô indo pra lá. E sem duvidar de nada, 21 anos, 22 anos, olhei pra ele e falei: vamos. Eu não precisava, era só entrar no ônibus. E eu fui com ele, e a gente foi pegando uma vila, uma viela, e eu falei: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E fui andando, e a gente conversando. Eu falei: meu, esse cara vai fazer alguma coisa comigo. O que eu fui fazer da minha vida? E a gente foi andando, até que chegou no quartel. Chegou no quartel, a gente chegou cedo, e eu fui me despedir dele. Ele falou: não, vai lá que eu vou te esperar aqui. Eu fui lá, perguntei se já ia poder entrar. O guarda que estava de plantão falou: não, você não pode entrar ainda porque é só às 9. Alguma coisa assim. E eu fiquei assim, olhando, o rapaz chegou em mim e falou assim: não pode entrar, filho? Eu falei: não, então vamos esperar ali. Começou a chover. Vamos esperar ali na igreja. E eu olhei pra ele e falei: nossa, vamos. E a gente entrou na igreja, minha mãe tinha feito uns lanches, colocou na mochila, eu comi um lanche, ofereci pra ele, ele não comeu, não quis. E a gente começou ali a conversar dentro da igreja, sentado no chão, e eu caí no sono. Quando eu acordei num desespero. Eu falei: meu Deus, ele me levou minha bolsa, ele levou tudo. Me lasquei. E na hora que eu acordei assim, o primeiro instinto, bati a mão assim, minha bolsa tava, e eu levantei e ele tava sentado do meu lado. Ele olhou pra mim e falou assim: ô filho, eu já ia te acordar já, porque eu acho que já tá dando a hora de você fazer o concurso seu. Na hora assim, eu fiquei bobo assim, e fui indo. Ele foi comigo, atravessamos a avenida, e ele falou assim: vai lá e eu te espero aqui. Mas, gente, era tipo, uma calçada de distância. E eu fui perguntar pro cara se podia entrar. Ele falou: não, já vai poder entrar. No que eu virei, foi coisa de segundos. No que eu virei para me despedir dele, eu não vi mais esse cara. Chega a arrepiar, porque isso aconteceu comigo. Não sei se era Jesus, se era um enviado, se era um anjo. Eu sei que dessa experiência, dessa pessoa me levar para a igreja, nesse contexto, me evangelizou, sem eu saber. Fiz o teste, voltei para Marília e minha vida seguiu. Mas até hoje eu fico me perguntando: quem era esse cara? Quem era essa pessoa que me conduziu do terminal até o quartel, me levou para a igreja e ali ficou? Eu dormi e ele ficou velando meu sono, foi comigo até o quartel. E eu não tive a oportunidade de me despedir dele, de agradecer. Hoje a leitura me fez refletir sobre isso. Sobre ele não falou de Deus. Ele não... Eu não lembro as conversas que foi, mas o comportamento dele me evangelizou. Hoje, lendo essa primeira leitura, eu vejo que ele foi Felipe na minha vida. Eu fui evangelizado pelo comportamento dele. E hoje eu peço a graça de ser para o meu próximo um anunciador do evangelho. Que eu possa sempre levar as pessoas para mais perto de Deus, da minha maneira. Pode ser que você se identifica com essa primeira leitura de hoje também, em algum acontecimento da sua vida. Mas que assim como Jesus no evangelho de hoje, ele anuncia, ele verbaliza que ele é o pão da vida, Felipe anunciou a eunuco. Esse rapaz, de certa forma, ele anunciou Jesus para mim.
que possamos sempre, sempre, sempre estar com o coração aberto aos desígnios de Deus, que possamos sempre, da nossa maneira, ser obediente a Deus, que Ele vai fazer. Que hoje a reflexão do dia possa tocar o seu coração de alguma maneira, de alguma vivência na sua vida, que possamos ser mais Felipe na vida do próximo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, agradeço por você ter ficado até aqui. Curta a página, compartilhe a seus amigos. Só assim conseguiremos chegar a mais e mais pessoas. Seguimos evangelizando sempre. Um beijo, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.